Hoje a aula é sobre interações medicamentosas. Sou Victor, residente de Medicina Intensiva pelo Hospital Santa Rosa. Na introdução eu vou explicar um pouquinho sobre as diferenças entre a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética ela é basicamente a interação do organismo com a droga. Na farmacocinética a gente vai ter a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção do medicamento. Já a farmacodinâmica vai ser a ciência que examina como que as drogas interagem com o organismo. Ela vai ser basicamente o mecanismo de ação do medicamento. Vai avaliar a toxicidade, o sítio de ação, a afinidade ao alvo e a eficácia do medicamento. Os mecanismos de interação medicamentosa na farmacocinética, a gente tem interações na absorção, que vai estar relacionada principalmente com o trato gastrointestinal. A gente tem interações também na distribuição, que vai estar relacionada com a forma com que o medicamento vai ser levado até a membrana celular. E também no metabolismo, em que a gente vai ter a família do citocromo P450. Também tem algumas interações na eliminação, que é feita basicamente pelo túbulo renal e vias biliares. Bom, nas interações por absorção, a gente vai perceber que ela é relacionada principalmente com a biodisponibilidade dos medicamentos. Na absorção gastrointestinal, como exemplo, a gente vai ter a mudança do pH gástrico, que vai alterar a absorção de diversas drogas. Por exemplo, quando a gente faz a coadministração de antifúngicos e inibidores de bomba de prótons, a gente vai ter uma menor disponibilidade de antifúngicos no nosso organismo. A gente também tem a formação de complexos insolúveis, quando, por exemplo, a gente administra bicarbonato de sódio junto com gluconato de cálcio na mesma via de administração. É um medicamento que vai gerar um complexo que é insolúvel em água e vai precipitar. A gente também tem a modulação da glicoproteína PGP, que é uma glicoproteína responsável principalmente por promover a absorção intestinal de algumas drogas. Ela está presente nos enterócitos e a excreção. Ela também está presente no epitélio renal e nos hepatócitos. Como exemplo aqui, eu coloquei o aumento da biodisponibilidade da digoxina quando ela é administrada em conjunto com o verapamil. Nas interações por distribuição, a gente vai ter que entender que é basicamente sobre a capacidade do medicamento alcançar o sítio de ação desejado. A gente vai ter que entender que no plasma os medicamentos eles vão ser transportados por algumas proteínas. As principais vão ser a albumina, a alfa-1-glicoproteína e as lipoproteínas. A ligação mais conhecida que a gente tem é entre o receptor 1 da albumina e a varfarina. Aí aqui eu trouxe uma tabela mostrando alguns medicamentos que se ligam ao sítio 1 da albumina e alguns medicamentos se ligam ao sítio 2. Quando eles forem co-administrados, eles vão se ligar ao mesmo sítio, então pode haver uma diferença, uma, uma dificuldade no efeito da droga, vai ter uma diminuição do efeito da droga. Bom, sobre as interações metabólicas, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a interação do medicamento com a enzima que vai fazer a metabolização dele. Aqui a gente tem uma ligação normal, né, SA, que vai ser quando a gente tem um substrato, que é o medicamento, que vai se ligar a um sítio da enzima. A gente pode ter uma inibição competitiva, que vai ser quando dois medicamentos vão competir pelo mesmo receptor da enzima, e uma inibição não competitiva, que vai acontecer principalmente por um mecanismo chamado de modulação alostérica, em que um medicamento vai se ligar a outro receptor da enzima e vai acabar alterando o formato do receptor que seria usado para o nosso medicamento principal, que a gente queria o efeito. Tá. Ainda sobre as interações metabólicas, a nossa principal enzima que a gente mais estuda é o P450, principalmente porque cinco dessas enzimas são responsáveis por basicamente 90% do metabolismo dos medicamentos. Ele é uma superfamília de enzimas que está presente na membrana do retículo endoplasmático ou na mitocôndria. A que faz o metabolismo dos medicamentos são as enzimas que estão presentes principalmente no retículo endoplasmático. Eles são responsáveis pela primeira fase de metabolização das drogas no fígado. Essa primeira fase vai ser basicamente a transformação das moléculas lipofílicas em hidrofílicas por meio da oxidação ou da hidroxilação da droga. Aqui eu trouxe uma reação, né, do P450, em que ele vai adicionar a molécula de oxigênio a uma droga e vai basicamente transformar ela em hidrofílica.
Nas interações metabólicas, a gente pode ter a inibição do P450. Um exemplo vai ser a inibição competitiva que tem entre o uso de clopidogrel e omeprazol. Ambos os medicamentos vão utilizar a mesma enzima para o metabolismo. Uma forma da gente contornar esse efeito vai ser utilizar os dois medicamentos em horários diferentes, principalmente com 4 horas de diferença entre a administração. E a gente também tem a indução da produção de P450, que alguns medicamentos vão induzir a síntese de enzimas da P450 e vão acelerar a metabolização de outras drogas. Por exemplo, a fenitoína vai induzir a produção da isoenzima que é específica para a metabolização do haloperidol e vai reduzir a biodisponibilidade do mesmo. Sobre as interações na eliminação, a gente tem duas principais formas de eliminação dos medicamentos, que vai ser pelo túbulo renal e biliar. Aí, como exemplo, a gente tem a eliminação renal do metotrexato, que vai ser prejudicada quando a gente utiliza ele junto com os AINES, que vai gerar efeito tóxico do metotrexato, porque vai aumentar a biodisponibilidade dele. Agora, para falar um pouco sobre os mecanismos de interação medicamentosa na farmacodinâmica, eu trouxe aqui os principais receptores que a gente tem no nosso nas nossas células e um pouco sobre o funcionamento deles. A gente tem os receptores ligados aos canais iônicos, que eles vão permitir o fluxo de íons através da membrana celular. Eles vão regular a estabilidade das células. Aqui eu trouxe uma imagem que mostra uma molécula, como é que isso vai acontecer. A gente tem uma molécula sinalizadora que vai se ligar ao receptor e vai abrir o canal, que vai deixar os íons entrar. Vai ter um influxo de íons. Aí, um exemplo seria a succinilcolina, que vai despolarizar essa membrana e em seguida vai paralisar ela. A gente também tem os receptores acoplados à proteína G, que vão ser uma das maiores classes de receptores que a gente tem, a grande maioria dos receptores. Quando eles são ativados, eles desencadeiam uma cascata, né, de sinalização intracelular que vai ativar as proteínas G e vai regular a atividade enzimática e canais iônicos. Como exemplo, a gente tem os receptores beta-adrenérgicos. Também tem os receptores ligados a enzimas, que eles vão controlar a fosforilação das proteínas intracelulares e eles vão desencadear respostas celulares variadas. Como exemplo, eu trouxe os receptores da insulina. E os receptores nucleares. Esses receptores eles vão se encontrar no núcleo da célula. Eles vão modular diretamente a expressão gênica em relação a agentes lipossolúveis, como os hormônios esteroides. A gente tem como exemplo os corticosteroides como a dexametasona. Ela vai, basicamente, esses esteroides eles vão conseguir atravessar a membrana celular. Dentro da célula, eles vão se conectar a um receptor no núcleo. Esse receptor vai trazer o hormônio esteroide para dentro do núcleo, que vai se conectar com o DNA, e conectado ao DNA, ele vai fazer uma alteração na atividade gênica, ou seja, ele pode aumentar a velocidade do metabolismo, ele vai reduzir, por exemplo, os efeitos anti-inflamatórios, ele vai reduzir a concentração de linfócitos, né, também. A gente também tem as interações fármaco-receptor, explicar um pouquinho sobre elas, só para a gente ter uma noção mais para frente. A gente tem os agonistas que vão se ligar aos receptores e vão ativar completamente o receptor. A gente tem os antagonistas que se ligam aos receptores sem ativá-los. E os moduladores alostéricos, que vão se ligar a receptores diferentes, mas vão modular a resposta dos outros receptores dessa célula. Ele pode tanto potencializar quanto inibir esses receptores. Aí, sobre as interações medicamentosas, na farmacodinâmica, a gente tem a homodinâmica, que vão ser drogas que se ligam ao mesmo receptor. Como exemplo, eu trouxe o naloxone e os opioides. O naloxone vai ocupar o mesmo espaço no receptor que os opioides, e por conta disso, ele vai ser um antídoto, né? A gente também tem a modulação alostérica, que eles se ligam a um receptor diferente, mas gera inibição ou potencialização. Aí eu trouxe os barbitúricos, que vão se ligar no receptor GABA, e os benzodiazepínicos, que eles vão potencializar a ação desses barbitúricos que estão ligados no receptor GABA.
ou seja, vai aumentar a depressão do sistema nervoso central. Eu também trouxe sobre a heterodinâmica. Basicamente, vão ser medicamentos que se ligam a receptores diferentes, mas vão afetar o mesmo mensageiro secundário. Como exemplo, eu trouxe os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles vão bloquear a produção de AMP, eles vão se ligar no receptor beta, e o glucagon, quando utilizado junto com o beta-bloqueador, o glucagon ele vai aumentar a produção de AMP, só que ele não vai interagir com os receptores beta. Então ele vai gerar o efeito contrário, o efeito que a gente queria antagonizar com o beta-bloqueador, sem se conectar aos receptores beta. E também tem os efeitos de mensageiro secundário, que aí eles vão se ligar a diferentes cadeias de receptores e mensageiros, mas eles têm o mesmo efeito a nível fisiológico. Aqui eu trouxe o sinergismo entre os sedativos na redução do nível de consciência, por exemplo, os benzodiazepínicos e o propofol. A gente também tem os efeitos fisiológicos aditivos ou opostos, que vão ser diferentes receptores e mecanismos de ação, que vão gerar sinergismo ou antagonismo. Eu trouxe os exemplos, como exemplo, o efeito dos vasopressores e vasodilatadores. E também tem a interferência no mecanismo de ação. Por exemplo, o efeito dos AINES na síntese de prostaglandina E2 na circulação renal, ele vai diminuir a perfusão glomerular e vai estimular a secreção de renina. Ou seja, ele vai antagonizar o efeito dos IECAs, quando co-administrado. Aqui eu trouxe uma tabela mostrando as principais interações medicamentosas que a gente tem dentro da UTI. É um estudo de 2018, se eu não me engano. E aí aqui ele mostra os medicamentos, a descrição do que vai acontecer quando utilizado em conjunto e qual que foi o mecanismo que foi utilizado, né? E é isso. É difícil essa coisa.